Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é quarta-feira, dia de trajetória aliteração, e eu terminei o vídeo da semana passada falando muito rapidamente sobre os 3 estados de sentidos do discurso. O estado pré-metafórico, o estado metafórico e o estado pós-metafórico. Caso você não tenha assistido ao vídeo, vai aparecer o card para você aqui. Eu quero, a partir do vídeo de hoje, falar mais detalhadamente sobre cada um desses 3 estados de sentidos. Então hoje nós vamos falar sobre o estado pré-metafórico, na semana que vem vamos falar sobre o estado metafórico e na outra sobre o estado pós-metafórico. O que seria então o estado pré-metafórico do discurso, ou pré-metáfora? É um estado onde cada palavra do discurso é utilizada no seu sentido mais imediato, mais conhecido, mais padronizado. Eu quis, na semana passada, e quero agora reforçar, que existe uma diferença muito grande entre esse estado pré-metafórico e o que se chama de sentido literal, porque, na minha reflexão, eu parto de um princípio de que não existe literalidade no discurso. Qualquer construção discursiva já carrega uma carga de metaforicidade, porque para mim a literalidade está só na experiência a ser representada, né? A ser discursada, vamos dizer assim. Porque qualquer representação simbólica da experiência, então, já carrega alguma carga de metaforização. Então, como eu parto desse princípio, não existe literalidade do discurso nas minhas reflexões. Não existe sentido literal. Então nós não vamos utilizar o sentido literal porque isso simplesmente não existe. Então a gente substitui pelo sentido pré-metafórico porque é onde opera a construção de sentidos na sua imediaticidade, vamos dizer assim, né? No seu caráter mais imediato, no seu caráter mais padronizado. Aquilo que já está meio que enraizado na nossa memória cognitiva. Mesmo quando uma palavra desse discurso é polissêmica, né, é utilizada dentro da sua característica de polissemia, de vários sentidos, todos os sentidos mais consagrados já estão igualmente enraizados na nossa memória cognitiva. Então, rapidamente, a gente consegue captar o sentido e construir o sentido de discurso através desse estado de pré-metaforicidade. Eu quero que vocês acompanhem o texto que vai aparecer agora para vocês na tela, para que a gente possa, a partir desse texto, fazer uma análise dessa pré-metaforicidade. Um estudo conduzido por pesquisadores da USP, Universidade de São Paulo, e colaboradores, mostrou que o desmatamento na Amazônia causa um aumento na diversidade de bactérias resistentes a antibióticos. Ainda que bactérias resistentes a antibióticos estejam presentes no solo florestal, esses micro-organismos e seus mecanismos de resistência são muito mais abundantes nos solos de pastagens, áreas desmatadas e plantações. Então percebam que esse discurso é um discurso onde a gente consegue construir rapidamente o sentido dele. Nós conseguimos compreender de imediato sobre o que ele está dizendo, o significado de cada uma das palavras. E aí eu quero chamar a atenção para 2 termos polissêmicos que estão presentes nesse discurso. A palavra conduzido e a palavra presentes. Conduzido é uma palavra com polissêmica, né? Então, falar em um estudo conduzido é diferente de conduzir um automóvel, mas ambos os sentidos já estão consagrados na nossa memória cognitiva. Então, mesmo assim, eu consigo rapidamente captar e construir o sentido desse discurso. Assim como a palavra presentes, né? As bactérias presentes, é diferente, por exemplo, se eu falasse, eu ganhei muitos presentes no meu aniversário. Então, no estado pré-metafórico, o discurso ele é rapidamente compreendido, ele é rapidamente, né, a construção de sentido é muito imediata, porque a gente se utiliza do que a gente chama de construção de sentido padronizada.
aquilo que já está, que a gente aprende desde que a gente é pequeno, quando a gente vai na escola. Então a gente aprende essa construção de sentido desses termos, dessas palavras, e quando esse discurso se utiliza desse sentido mais consagrado, o sentido do discurso chega mais imediatamente para nós. Então, ele é um estado onde a produção de sentidos ela está mais atrelada ao coletivo, aos padrões culturais. Aí vocês vão dizer, tudo bem, mas isso é um texto jornalístico, é um texto informativo, então é natural que ele esteja nesse estado pré-metafórico. Mas será que é possível, numa obra literária, num texto ficcional, esse estado pré-metafórico existir? Bom, primeiro eu quero questionar essa necessidade do texto informativo e do texto jornalístico estar no estado pré-metafórico. Eu não acho que é necessário, eu acho que é o mais usual, mas não é necessário. Mas isso é um debate que a gente vai deixar para um outro momento. Eu quero responder a essa pergunta. É possível, numa obra literária, numa obra de ficção, o estado pré-metafórico? Então, antes de responder a essa pergunta, eu quero que vocês acompanhem um outro texto que vai aparecer para vocês e que eu não vou falar da onde que é antes da gente começar a refletir sobre ele, tá bom? Não. A minha memória não é boa. Ao contrário. É comparável a alguém que tivesse vivido por hospedarias, sem guardar delas nem caras, nem nomes, e somente raras circunstâncias. A quem passe a vida na mesma casa de família, com os seus eternos móveis e costumes, pessoas e afeições, é que se lhe grava tudo pela continuidade e repetição. Como eu invejo os que não esqueceram a cor das primeiras calças que vestiram. Eu não atino com a das que enfiei ontem. Juro só que não eram amarelas, porque execro essa cor. Mas isso mesmo pode ser ouvido e confusão. Bom, esse trecho é um trecho de um dos capítulos de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Então percebam, eu quis pegar a obra do Machado de Assis, primeiro porque eu adoro Machado de Assis, acho ele um escritor genial, e justamente para mostrar que quando eu estou aqui analisando o estado de pré-metaforicidade, eu não estou criticando nem menosprezando esse estado discursivo. Eu estou simplesmente constatando a existência dele. E eu quero pegar dois trechos desse texto do Machado de Assis para falar do estado de pré-metaforicidade. É a frase sem guardar delas nem caras nem nomes, e a frase a quem passe a vida na mesma casa de família. Veja, a palavra guardar, ela também é polissêmica, né? Guardar memórias, guardar coisas na gaveta, tem sentidos diferentes. Porém, a gente consegue rapidamente, ao ler essa frase, sem guardar delas nem caras nem nomes, até porque ele antes já falou em memória. Então veja, ele usa uma palavra para que quando apareça o sentido polissêmico, a gente já retome o sentido daquela palavra que ele utilizou e a gente mais imediatamente consiga lidar com o sentido da palavra guardar. A mesma coisa passar, né? Passar roupa, por exemplo, é diferente de passar a vida na mesma casa de família, né? Então o texto já vai dando indicações, o próprio discurso já vai dando indicações de qual o sentido que uma palavra polissêmica vai ter. E ele vai se utilizar dos sentidos que estão enraizados na nossa memória cognitiva. Então, mesmo nesse texto literário, existe esse estado de pré-metaforicidade. O estado de pré-metaforicidade, ele opera num lugar que eu vou chamar de criatividade primária do ato discursivo. O que seria essa criatividade primária? É uma criatividade que opera no campo de um ato mais coletivo de linguagem. É onde a compreensão está mais atrelada a um senso comum. Volto a dizer, eu não estou aqui menosprezando isso, eu estou simplesmente colocando, eu não estou dizendo que isso é uma criatividade menor. Eu estou dizendo que ela é uma criatividade colocada num campo de operação mais consagrado.
é uma criatividade primária. E quando eu falo em criatividade primária, não é só de quem escreve, mas é de quem escreve e de quem lê. Porque o leitor também, ao abordar um texto, ao ler um texto, ele opera um campo de criatividade que o texto vai exigir. Então, se o texto está operando num campo de criatividade primária, nesse estado pré-metafórico, o leitor ele vai ser colocado dentro desse estado automaticamente. É o primeiro, é o mais imediato, por isso que eu chamo de estado mais imediato. É o primeiro onde o leitor vai se colocar. Se ele não consegue perceber, construir sentidos nisso, aí ele vai para um outro estado e para um outro. Só que quando o texto está no estado pré-metafórico, então o leitor também opera nesse campo de uma criatividade mais atrelada ao senso comum. Eu vou citar o professor Luiz Antônio Marcucci novamente, que eu já citei em outros vídeos, porque ele vai falar de uma maneira muito mais radical dessa questão da criatividade. E que eu nem sei se eu concordo totalmente, mas é só para vocês entenderem o que eu estou chamando de criatividade primária. Ele vai dizer o seguinte: é por isso que me parece não haver criatividade em todos os atos de fala, mas apenas naqueles em que algo mais do que a convenção, o uso e o saber comum estejam presentes. Então veja, o professor Luiz Antônio Marcucci está colocando a ausência de criatividade aonde eu estou chamando de criatividade primária. Né? A criatividade primária é aquela que opera na convenção, no consagrado. Certo? Eu queria saber o que vocês acham disso. Comentem o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, visitem nosso blog, nossas redes sociais, ajudem a gente aí a continuar mantendo esse trabalho que a gente faz com tanto carinho, tá bom? Espero que todas e todos tenham gostado e na semana que vem a gente continua a nossa reflexão. Valeu, gente. Tchau, tchau.